Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Iniciando mais um evangelho desta semana, convidamos a todos a elevar os seus pensamentos até Jesus, para que nós possamos nos harmonizarmos em vibrações voltadas ao bem. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito. Mas então pergunta, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber seu infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justa há de ser essa causa. Isso, o de que causa deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Nós vamos nesta manhã elevar o nosso pensamento até Jesus, convidando os nossos irmãos a fim de que juntos possamos refletir nas palavras amorosas do nosso Mestre Jesus. Que possamos entrar numa outra sintonia. Amado Senhor, eis-nos aqui, Mestre, a orar, a buscar no seu coração o afago para as nossas incompreensões, nossas dores, auxiliando-nos, Jesus, a mantermos a serenidade, a alegria de vencer esses momentos de torpores que muitas vezes temos visto na vida de cada um de nossos irmãos. Dai-nos força, Jesus, compreensão, para que estas aflições que tantas vezes têm atordoado a vida de tantos possam ser compreendidas pela força do amor e da compaixão. Que o Senhor auxilie os irmãos enfermos que se encontram em seus lares e que todos sejam agraciados pela bondade excelsa do nosso Mestre Jesus. Assim, desejamos iniciar os nossos estudos desta manhã do Evangelho, pedindo a estes benfeitores amigos que possam nos auxiliar, que possam nos fortalecer e que nós possamos, dia após dia,
compreender o que seja a justiça, o amor e a caridade. Que Deus nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje falando sobre a justiça das aflições. Muitas vezes somos acometidos por tantas aflições e que nós perguntamos por que, meu Deus? Como é difícil viver essas situações sem compreender a força da justiça maior. E nós, para compreendermos a justiça divina, nós precisamos também sentir que as leis de Deus ocorrem para todos nós. E uma dessas leis que mais precisamos focar em nossa vida é a certeza que todos nós devemos ter da vida futura. A vida futura é esta máxima que todos nós devemos compreender para aliviar as dores de hoje, compreendendo a força das injunções que muitas vezes trouxeram estes espíritos, irmãos nossos, para aprender e para nos ensinar na atual reencarnação. Qual que é o mérito maior de nossos relacionamentos difíceis? O mérito é compreender que o outro é o nosso irmão. E aí está a base da justiça de Deus. A justiça das aflições é retemperar os nossos pensamentos e sentimentos numa outra roupagem ao defrontarmos com estes irmãos que no passado já nos causaram tantas dores, ou nós fomos os causadores de suas aflições. Nós não podemos negar que o aprendizado terrestre muitas vezes nos convida a passar os dias de inverno ríspido, difíceis, que parece que nós não temos nenhuma provisões armazenadas no íntimo para que nós pudéssemos vir resolver as nossas situações. Mas sabemos que a justiça divina é lei e todos nós teremos que vivenciar essas leis contemplando o mundo, mesmo que estejamos mergulhados em grandes desilusões entre amigos, mas nós sabemos que nós não podemos ficar sob o embate de tormentos cruéis. Todos nós precisamos vencer a nós mesmos. Esses sentimentos que muitas vezes nos arrastam e nos colocam numa posição de tantas dificuldades. E aí nós vamos ver o que o Evangelho nos fala. Por que sofrem uns mais do que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Essa é uma pergunta que nós fazemos, e às vezes fazemos sempre. Quando nós fazemos porquê, esse porquê que nada tenha feito, nada nesta reencarnação, mas nós não conhecemos o seu passado, a sua história. Então nós vamos ver que toda oportunidade que nós estamos tendo é uma sublime lição para que a gente possa amenizar essas dificuldades que estão enquistadas em nosso espírito desde muitas reencarnações. Quando nós compreendemos que todos nós estamos sob a tutela divina, nós também podemos perceber as nossas diferenças, nossas tendências, nossa personalidade, nossas más inclinações, os nossos vícios. Tudo isso são fatores que precisam ser compreendidos e estudados.
para que a gente possa entender a causa da justiça das aflições. Nós temos o hábito de olhar o outro só pelo corpo, na aparência, só nesta existência. Esquecemos que todos nós já percorremos tantos caminhos e às vezes juntos e não conseguimos alinhar os nossos pensamentos e sentimentos. E o que menos nós procuramos compreender é que os bens e os males de cada um de nós são muito desiguais e são desigualmente repartidos. Porque essas situações nossas, dos males, que às vezes nós olhamos e queremos dar uma conclusão ou uma palavra a respeito sobre isso, nós vamos ver que eles estão muitas vezes construídos, nossos sentimentos, nossas conquistas, em cima de vícios e virtudes. E o homem que já conseguiu superar seus vícios, ele se torna um homem virtuoso. E ele prospera. A vontade dele acelera a sua questão de mudar o seu olhar da vida. Outra coisa que nós precisamos ver quando nós temos dentro de nós construídos a fé, nós podemos entender que a fé, ela é uma construção. Ninguém adquire fé só de falar ou de orar. A fé no futuro, que nós tanto almejamos que todos tenham, ela vai infundir em nós a paciência. Mas só a fé, ela pode não explicar tudo aquilo que a justiça de Deus impõe para nós. Porque eu também preciso conhecer o Espírito. Eu preciso conhecer as leis que regem a nossa vida. E nós temos aqueles irmãos que não sabem, de forma alguma, esperar. Eles sempre estão no caminho da revolta, achando-se injustiçado. E nós perguntamos: será que esse desespero que muitas vezes somos acometidos vai resolver a nossa situação, se não for pela compreensão, pelo bem e pela oportunidade que Deus está nos dando? Quando nós enfrentamos uma situação de dificuldade, o que menos nos auxilia é o desespero. Porque a paciência é uma escola íntima que cada um de nós já fomos construindo e que muito nos auxilia a atravessar esses momentos com o devido proveito. O uso da paciência é a resposta da fé. E quando nós não o temos, nós entramos num desespero que faz até a gente ficar criando pensamentos, situações, que vai só estabelecer maiores dificuldades dentro de nós. Porque essas dificuldades são hospedeiros do nosso pensamento. E quantos conflitos domésticos inspira aqueles que estão envolvidos nestes conflitos pronunciar frases que não são oportunas e muitas vezes separa os entes queridos ao invés de uni-los. Isso nos mostra quanto nós ainda não compreendemos a força de sentimentos que existe em nós. A justiça das aflições é para nós uma das lições que mais nos convida a sentir e a perceber que todos nós estamos sob o olhar de Deus e que todos nós estamos junto daqueles espíritos que nós fizemos escolhas, que o nosso livre-arbítrio nos permitiu. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos ter prudência, também serenidade.
para que não venhamos acarretar outras situações que vão precisar de paciência, de tolerância, a fim de não prejudicar os nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares. É por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu não serei bem-aventurada com as minhas aflições se eu não compreender o papel da doutrina espírita, especialmente aquele papel que nos mostra a nossa imortalidade, a continuidade da vida. Por isso, nós precisamos reconhecer que a justiça divina é uma situação que nos mostra cada dia e cada vez mais uma posição que o nosso espírito precisa analisar em relação a tudo que nós temos recebido. Mas é necessário reconhecer que os aflitos, quando estão inconformados, eles sempre acomodam no desespero, na vitimização, e eles não se candidatam à sua própria mudança. E o Evangelho nos fala aqui a respeito que nós precisamos também refletir sobre isso, quando ele diz assim: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Por que eu estou junto com esses espíritos? O que vim fazer junto deles? Por que tantas dificuldades? E o Evangelho nos diz: isso é o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros para compreender, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, e isto é, pela palavra dos Espíritos, para nos mostrar que justiça divina é lei educativa, reparadora, que nos convida sempre a uma postura e uma posição diferente. E assim, Jesus, nós gostaríamos, nesta hora, de pedir aos espíritos amigos que nos tragam paz, que reconforte as nossas vibrações mentais, que nos dão força, Jesus, para enfrentar as dificuldades de cada dia e que o amor impere em nossos pensamentos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agasalhai-nos nesta hora do paz, fortalecendo os nossos pensamentos, fluidificai as nossas águas e levai àqueles a quem nossos pensamentos buscam nesta manhã o amparo, a proteção, e que todos sejamos envolvidos nesta vibração de luz e de amor. Que a humanidade possa compreender, Senhor, o amparo divino, a proteção, e o que seja justiça, o amor e a caridade. Que Deus, nosso Pai, olhe por toda a humanidade. E assim, Senhor, compassivamente nós te agradecemos, pedindo a Jesus que nos fortaleça em nossa caminhada e que a doce e inefável paz de nosso Mestre Jesus nos agasalhe hoje e sempre. Recebam, amigos, as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e em paz, queridos irmãos, que assim seja.